Olha, depois de muito tempo, a vida me deu a oportunidade de um reencontro muito importante para mim. Tive a oportunidade de reencontrar o comandante Márcio Miller, uma pessoa que, de certa forma, me deu uma nova oportunidade de viver. Foi um momento de muita emoção, de muita gratidão. 24 anos depois, eu consegui rever o piloto de helicóptero que salvou a minha vida no acidente de 1998 no alto do Monte Roraima. Nós interrompemos mais uma vez a nossa programação para ver as primeiras imagens não editadas. São imagens brutas da chegada de 3 sobreviventes do acidente com o helicóptero, onde estava a equipe do Globo Ecologia. Esse que acabou de passar que nós vimos é o diretor do programa Globo Ecologia, Cláudio Savagé. São as primeiras imagens que estão chegando, imagens brutas que não foram editadas, do helicóptero que resgatou os outros 3 sobreviventes. Esse resgate tem muitos detalhes. Nesse reencontro surgiram novas revelações desse acidente. Durante todo esse período, inacreditavelmente, eu não conseguia encontrar, não conseguia conversar com o Márcio Miller, até para agradecer essa atitude dele de nos salvar. Para ele foi uma missão, mais uma missão aérea, entre tantos resgates na história dele, como piloto de helicóptero, de avião, mas para mim foi um renascimento, né? A chance de uma nova vida. Então, esse vídeo que você vai ver agora traz toda essa carga emocional sobre esse fato que marcou a minha vida, de meus colegas e de tantas outras pessoas envolvidas na operação de resgate. Assista esse vídeo. Vamos voltar essa Porque história. eu Vamos queria voltar. encontrar você, mas assim, longe, voando, aí através dele, aí foi encontro os caras. Então foi uma Vamos coisa juntar assim, para conversar, Sabe que em fazer um 2018 planejamento. aconteceu uma coisa curiosa. Por conta desse contato que o Lula fez comigo, eu redigi uma pauta, Então. ofereci para o Globo Repórter. Aí o Globo Repórter, não, olha, mas que a gente faz 2 anos que a gente foi no Monte Roraima com a Daniela Sayag. Conheço. Nós estivemos lá com a Daniela, pô, foi um programa muito completo, não, vamos repetir. Aí o meu editor da RPC aqui, meu editor de rede, falou assim para mim, vamos oferecer para o Fantástico uma matéria aí de uns 10 minutos, 12 minutos, você indo lá, porque 2018 eram 20 anos. Aí eu tinha o contato com o Danton e ele falou, não, vamos, só que ele estava com bastante trabalho naquela época. Ele estava terminando uma novela, aí tinha a Dança dos Famosos que ele estava, aí pintou um filme para ele fazer no interior de Minas Gerais. Depois fez uma novela. Ele não parou. Não parou. Ele está direto ligado, E aí, né? a última vez que E eu a gente falei não tem com contato, ele, né? agora a gente perdeu o contato, porque eu acho que ele trocou de celular, ele saiu da Globo. Sim. Mas aí o Fantástico topou a matéria, com a seguinte condição, Danton Mello tinha que estar na matéria. Aí começou a ficar difícil encontrar o Danton, a matéria... Sei lá como é que a gente pode definir sensoriais ou espirituais, sobrenaturais, ligadas ao Monte Roraima. Tem uma Eu queria história deixar muito- claro, nenhuma tem explicação lógica. mas Científica. Todas foram comprovadas porque assim, não Teve testemunha. foram visões isoladas, foram visões coletivas. Eu não acredito em alucinação coletiva. Então, Lula, verdade. fala daquela sua lá. Então, a gente, quando foi filmar com o Sérgio Bernardi lá, a gente foi, quando chegou no monumento do Rondon lá, que é aquela... O marco das a 3 torre, Lá fronteiras. no Monte Roraima. Tá. Naquela torre, na pirâmide que divide os 3 países, né? As 3 fronteiras, O Goiânia, marco que marca as 3 fronteiras. Goiânia, Venezuela e Brasil. O Sérgio foi passear no lago Gledes. E eu voltei com o Quito para o acampamento. Quando a gente estava voltando para o acampamento, Mostra que o caminho era assim. o caminho lá no Monte Roraima é uma coisa assim, é um sobe e desce. Quando a gente chegou a subir no lugar para olhar as nossas barracas, a gente estava quase chegando lá,
tinha uns cones brancos. E a gente ficou... Antes das barracas? Não, antes na frente barraca. das barracas, cercando Como a se barraca. estivesse impedindo. E a gente, quando montou barraca, não tinha cone, não tinha nada. Aí eu perguntei o Quito, eu falei, Quito, você tá vendo aquilo ali? Ele falou, o que é aquilo ali? Uns cones brancos cercando as barracas. Os dois viram, né? Nós dois vimos. Ele falou, é mesmo estranho, será que chegaram lá? E aí, vamos chegar mais perto. Quando a gente avançou, a gente afundou de novo. Num buraco, numa depressão, né, da pedra. Aí andamos mais um pouquinho, 4, 5 minutinhos. Quando a gente subiu de novo, não tinha mais os cones. Quer dizer, foi pouco tempo. Não, foi pouquinho, foi 30 segundos, ou sei lá, uns 5 minutos a gente estava lá. E aí a gente ficou assim, pô, cadê os cones, né? E daí quando a gente chegou nas barracas, a gente foi vistoriar as barracas. Nada. Para ver se tinham mexido em alguma coisa, não tinham nada. Então a gente ficou num maior susto. Eu falei, o que aconteceu, né? A gente viu os cones, depois não viu mais. Tá, mas a que vocês atribuem essa visão dos cones? Eu vou colocar aqui uma questão. Eu tive o privilégio de pousar 100 vezes lá, de dormir lá. Aonde? No Monte Roraima, né? E eu sei que o acesso lá é difícil. Quando algumas excursões via Venezuela, né, que vão pela rampa, era muito programada e ali, você sabe, então não tinha ninguém. Ali não é um lugar que aparece gente de qualquer esquina. Então, esses cones, não tem como, não tem ninguém. Só tínhamos nós lá no Monte Roraima. E o Quito? Você me relatou que deu um sono profundo. Em seguida, a gente, quando chegou nas barracas, a gente deu um sono profundo, aí a gente foi dormir. Porque lá é rarefeito e tal, a temperatura é outra e tal, aquela coisa. E a gente dormiu, como se quase desmaiando. Quando a gente chegou na barraca, deu um sono profundo, porque a gente estava cansado também da caminhada e tudo. A gente estava com equipamento, com a câmera, Steadicam e tal, não sei o quê. Deitamos para dormir. A gente só acordou quando vocês chegaram para como é que chama? Para reunir ali, conversar um pouco e tal, né? Então foi bem interessante isso, que eram esses cones, parece aqueles cones de estacionamento que você vê na rua, né? Tem a cor de abóbora e amarelo, sei lá, de sinalização, né? Só que eles eram brancos e eram uma meia dúzia ou 8 cones, não era mais do que isso. Eles estavam tipo impedindo. Eles estavam assim cercando as barracas. E quando a gente chegou perto não tinha mais. Aí eu fiquei, caramba. E os dois viram, né? Nós dois vimos, a gente ficou. Ele ficou espantado também, o Quito, né? O Eduardo e a Andréia. Eu vou até ligar para ele a qualquer hora dessa para a gente conversar sobre isso, né? São 2 tempos que nós estamos contando. Houve esse filme. A ida do Sérgio Bernardi com o Tamboro, que foi o filme que eu fotografei. Cuca fazia parte dessa equipe. Agora eu vou me reportar ao acidente sofrido pela equipe do Globo Ecologia em 1998, né? Encabeçado pelo âncora, que era o Danton Mello, o Fernando Parracho, que está aqui, outros, né? Bom, depois do acidente, a Força Aérea e a atribuição dela, ela tinha que resgatar, porque o helicóptero da Força Aérea ficou lá. Então, a atribuição é tirar, né, os objetos da União. E como o helicóptero que eu arrendava, porque eles caíram, estava lá, pedi gentilmente ao comandante da operação, o capitão Eudes, que foi da minha turma de Fábio, que ajudasse a retirar. E para isso eu coloquei um representante nosso, que era o Dino. Então esse rapaz, o Dino, acampado no Monte Roraima, numa barraca de campanha, grande, os militares dormindo, uma noite, ele ficou com vontade de urinar, um frio danado. Quando ele ia sair da barraca, ele relata isso até hoje, que aparece uma luz, com uma barraca translúcida. Logo após essa luz aparecer, circundando a barraca, ele conta nos dedos, 1, 2, 3, 10 pessoas altas, com um bastão na mão, que era translúcido, ele não sabe se era lança, e tipo assim um elmo, ele foi desenhar, parecia aqueles elmo de incas, né, que tem uma pena. Ele disse que eles ficaram um tempo rodando ali, ele se urinou todo, e aquela luz some, e os caras somem, ele sai e não vê ninguém fora. Aquele é um local especial, um local de significado espiritual, um local de passagem, como a gente fala, um local de conexão entre... Eu nunca estive na Lua, mas quando eu cheguei no Monte Roraima, quando a gente pisou no chão, e eu fiz questão de estar descalço lá, quando eu cheguei no Monte Roraima, eu tirei o sapato, tirei o tênis, fiquei descalço para captar a energia do Macunaíma, né?
É sempre o sonho de ir lá, de ver aquilo lá, de estar lá. Eu gosto de ficar descalço para sentir energia. Isso é um hábito que eu tenho desde quando eu fui para o Xingu, com o Astor Novaes, filmar os índios lá. Eu gosto de botar o pé no chão para sentir aquela energia dali. E lá, parece o Monte Roraima, me lembra, que eu nunca fui na Lua também, não sei como é que é na Lua, mas parece um terreno lunar, de tantas as pedras, o desenho do solo, o tipo de coisa que tem lá, do visual que a gente tem lá, né? O Márcio sabe mais do que eu, porque já foi 100 vezes lá. Lembra muito essa coisa, né? É essa percepção que tirou daqui. Uhum. Parece exatamente uma paisagem de um filme de ficção científica. É verdade, igual. É igual. A erosão eólica parece a Lua, Marte, não é a Lua? Pois é, eu pensei... Aquela Lua que a gente imaginou. Exato, a Lua. Você está pisando andando em cima da Lua, porque lá, por causa da altitude, né, quase 3.000 metros de altitude, a temperatura baixa, rarefeito, né? Você anda um pouquinho e fica cansado, né? Então, eu senti isso, o visual que a gente teve lá, que a gente filmou com Steadicam, tudo lá. Sim. É essa sensação, que parece que você está em outro planeta, assim, é muito legal. Eu aprendi, o que eu vou dizer, foram percepções minhas, né, aprendida com especialistas que eu voava, tanto da área geológica, os próprios índios. Então, o que eu aprendi com os índios e a própria equipe do Globo Ecologia? Os índios que estão no sopé do Monte Roraima, eles falam, ali habita o guardião de lá, que é Macunaíma, pasme. O nosso herói Macunaíma, né? Então tem uma história sobre isso. Então eles dizem, ali Deus Macunaíma está ali, e tem as divindades. Esses deuses precisam aceitar quem vai lá. Não se pode ir lá assim deliberadamente. O critério de aceitação, eu não sei. Mas eles dizem que precisa respeitar, gostar da natureza. Então, se ali é um lugar desse de aceitação, eu acho que é meio que natural que haja uma energia, se é uma passagem, se é um lugar de manifestação espiritual, eu não sei. Mas tem muitos fenômenos que mostram que ali é um lugar de muita energia. Inclusive na Venezuela tem relatos de pessoas que sumiram lá, grupos de expedicionários sumirem assim, né? E luzes eu também já vi. Então, enfim, mas que é uma frase que diz, né? Não acredito em las brujas, mas pelas Laisai, né? O resgate do Danton Mello e meu, ele ocorreu dentro de uma premissa de voo muito arriscada, já estava escurecendo na montanha, subir já era arriscado, mas foi graças a esse resgate que nós estamos vivos, eu e Danton, principalmente Danton, que tinha uma hemorragia interna muito séria e, segundo o próprio médico que atendeu ele no Hospital Geral de Boa Vista, de Roraima, ele disse que eram 20 minutos que separavam o Danton da morte, né? Na sua carreira tão brilhante, tão cheia de pontos, enfim, dignos de louvor, tudo, o que esse resgate representou? Boa, de supetão. Muita coisa, porque, vamos lá, a parte humana é mais importante, mas aquele helicóptero era o que eu arrendava, né? E as vidas de vocês, um lugar místico, mas assim, na verdade, o que representou para mim? Eu tinha que cumprir a missão, como sempre eu tive que cumprir. Não estou desmerecendo o fato, né? Mas o meu jeito de exercer essa função como piloto de resgate, que foi esse meu treinamento, né, na Força Aérea, foi de cumprir a missão. E quando você consegue resgatar vidas, não tem preço. Não sei se isso define, né? E é isso. Muitas vezes a gente olha para um piloto de helicóptero, por exemplo, como é o seu caso, um comandante de helicóptero, olhando muito o aspecto técnico, o aspecto de formação, de coragem, enfim. Mas você tem uma vida espiritual também, de grande sentido espiritual, com o Diorei, enfim, né, a filosofia messiânica. Isso influencia em alguma coisa do seu trabalho? Eu vou brincar, assim, eu sou suspeito para falar, mas por amostragem, né? Desde os 16 anos de idade que eu pratico, quer dizer, espiritualista eu era de sempre, de família.
mas há 44 anos que eu pratico judô. Então, assim, você falou bem, eu já tive dificuldade de explicar para os pilotos, né, determinado sucesso que eu tive em missão, fui convidado, por que eu fiz isso, aquilo, porque o componente para mim o mais importante, ou junto com a técnica, era esse. Eu sempre orei, né, eu sempre pedi permissão para cumprir uma missão, sempre pedi inspiração, então eu acho que isso é importante, né, para qualquer profissão. Eu acho que nós somos espírito e matéria, então se for para falar em diferencial, pode ser que seja. A técnica seria tão importante quanto a fé? Lógico, porque tem uma frase que diz: o espírito precede a matéria. Não é a matéria, não é o espírito que é marionete da matéria, é o espírito que comanda a matéria. Então, quando você coloca isso na frente, tudo dá certo, né? Com certeza. Porque tem horas que a mão de Deus estava ali. Era pane daqui, pane dali. Uma pessoa perdida na selva, como é que você acha no palheiro? Eu sentia que em Monte Roraima, quantas vezes eu disse assim, poxa, abre aí esse tempo, por favor, pedindo. O tempo abria. Então, é isso. E aí, seu Bruno, o que tá saindo aí? Vai sair um frango caipira, com polenta, uma saladinha aí. E esse frango caipira com polenta é uma comida típica aqui da nossa região, né? Esse é caipira mesmo. Caipira mesmo, né? Isso. Olha aqui a panela, como é que tá. Deus o livre, hein? Olha aqui, no fogãozinho a lenha, ó. Beleza, né? Oh, beleza. Sabe por quê? Sabe por quê também? Sabe por quê, Márcio? Vamos explicar para quem está vendo em casa e não tá entendendo. Que o Lula tem nas mãos uma parte do grande talento que ele tem também nos olhos, na mente, de grande artista da imagem. E as mãos dele são muito importantes para nós. Então nós não podemos deixar ele ficar sujando e correndo o risco de se machucar com uma casca de pinhão, né? Nós temos que alimentar esse cara. Ele é um cara que faz tudo. Sem ele a imagem não existe. Parracho, muito obrigado, a sua consideração, amém. Como é que é, Márcio, esse agradecimento? Isso é comum no Japão, independente de não. Antes das refeições, eu faço essa reverência e pronuncio essa palavra, itadakimasu. Itadakimasu significa o agradecimento a quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem fez a comida, agradecimento à terra e o animal que eventualmente deu a vida. Esse cara fez a nossa comida. E como é que tá essa comida? Tá uma delícia. Dos tá deuses, né? Comida de Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aí, seu Bruno. Eu fico emocionado. Isso! Obrigado aí, da próxima vez que vocês virem vai ser lá em casa. O senhor está feliz? Tá, Nós também estamos. Nós Então, também estamos, é isso aí. Serjão não pode subir a montanha. Serjão tem pino no pé do acidente de moto, não pode caminhar. Pô, imagina um cara de 2,7 metros, 118 quilos. Eu estou imitando o Cláudio Savagés. Tá, Quem tá, sabe tá. que é o grandão, nosso cinegrafista. Danton Melo, Dantonzinho ele chamava. Tem gravação. Segunda-feira de manhã tem gravação. No Rio. Eu tive que ligar pro diretor da novela, liberar ele, tem que ser jogo rápido, meu irmão. Vai no governo, vai na Codetur, não era o governo, era a Codetur, né, que é a empresa... e ele sabia, pelo jeito. Sabia, porque eu já tinha dado todo o relatório pra ele. Fez toda... Vai na Codetur, pede o helicóptero, filhinho. Pede o helicóptero pra gente subir, a gente vai, sobe, pousa, faz as cabeças, tu grava as tuas passagens e a gente decola e ó, tá resolvido o problema. Aí o que acontece? Fui procurar o pessoal da Codetur, que era a Ingrid e a Maria Gardeni. Eles estavam recebendo os jornalistas do mundo todo num fan tour, que ela tinha me convidado para participar, mas eu falei, mas a equipe do Globo Ecologia está chegando, a gente tem que se encontrar, planejar a nossa ida amanhã cedo, isso foi numa sexta-feira à noite, seria sábado de manhã, e aí fui procurar elas e falaram, não, a gente está aqui no fan tour, na beira do rio, comendo uma mesa grande com todos os jornalistas, comendo um peixe, venham para cá. Aí eu cheguei e pedi
o helicóptero, se haveria possibilidade de ceder o helicóptero para a gente subir o Monte Roraima domingo de manhã, né, ir para o Iramutã e subir o Monte Roraima domingo de manhã para fazer do jeito que o Cláudio Savagé queria. Diferente do que a gente tinha planejado a viagem com os índios Pemon, da Venezuela, guiando a gente, subindo de caminhada, 8 dias ida e volta. 8 dias, 4 para ir, 4 para voltar, incluindo as filmagens e tal. Que seria o jeito mais tranquilo da gente ir, mas em função das gravações da novela do Danton, da impossibilidade física do Sérgio Vértice de fazer essa caminhada longa, o Cláudio Savagé pediu para mim tentar conseguir o helicóptero. No planejamento da viagem, não existia helicóptero para subir o Monte Roraima. A gente ia subir a pé na expedição que todo mundo faz, caminhantes e tal. Sim. Mas aí, nessa noite do Fan Tour, eu conversei com o pessoal da Codetur. Eles falaram, não, vamos falar com o pessoal do governo e tal, para ver se eles liberam a aeronave, que a gente já tinha voado nessa aeronave com o piloto Almir Bezerra na matéria do Caburaí. Inclusive você esteve lá no Caburaí. Uma semana antes. Semana antes. Você fez voos acrobáticos lá, que eu me lembro muito bem. Mas não vamos falar disso agora. Aí eu falei... Foi então naquele evento que foram os governadores, tudo na... Não tinha autoridade assim lá. Mas já tinha um lugar para pouso e o mar... Não, já tinha, isso. Tava o pessoal do Exército, da Aeronáutica, e um grupo de pesquisadores de várias universidades do Brasil, inclusive de Roraima, do Amazonas. Mas aí, o que aconteceu? O governo cedeu o helicóptero. Enviou combustível para o Iramutã via terrestre, caminhão. Sabe, é uma viagem longa, né? Eu não me lembro bem, mas acho que 10, 12 horas. Então, o sábado de manhã já saiu o caminhão para lá. Foi tudo muito rápido. E eu fui fazer as compras de mantimentos para a gente colocar numa grande caixa térmica para a gente subir de helicóptero. Na ida para lá, nós sobrevoamos o Lavrado. E o Sérgio Vértice teve a oportunidade de filmar os cavalos selvagens do Lavrado. Cavalos selvagens que são os últimos. Filmamos aquela pedra redonda. Pedra pintada. Que é um sítio arqueológico. Pro Almir aquilo foi fantástico também, porque ele não tinha sobrevoado ainda aquela região. Sim. Então ele sobrevoou, para nós foi um sonho. Não pousamos lá, fomos direto ao Iramutã. No dia seguinte, fizemos a nossa base no Iramutã. E aí fizemos contato com... Nós decolamos para o Iramutã no sábado ainda, quando o combustível já estava a caminho. Domingo de manhã fizemos contato por rádio com as aldeias indígenas mais próximas. Ali, pessoal, pode vir. Só que o empréstimo do helicóptero ficou condicionado a gente levar uns medicamentos, uma caixa de medicamentos para uma aldeia em Garicó, que ficava no pé da montanha, do Monte Roraima. Que é essa? Domingo, então, com o aval do tempo, decolamos e pousamos nessa aldeia em Garicó. Descemos nessa aldeia em Garicó, fomos muito bem recebidos. Eu me lembro muito bem que tinha o Dilson em Garicó, que era um menino, um jovem, que foi estudar pedagogia em Boa Vista. Conheci. Então falava muito bem o português e ele foi nosso tradutor. Fizemos a entrega do remédio, Dilson em Garicó traduziu a nossa conversa com o Tuxaua, o cacique, e o pajé, que, se não me falha a memória, era pai do Tuxaua. E eu me lembro que Cláudio Savagé falou assim, filhinho, Cláudio tinha essa gag assim, filhinho, vamos perguntar para eles se a gente pode subir a montanha lá, se está tudo beleza, está liberado. Aí eu perguntei para o cacique, Tuxaua, e ele falou assim, vocês são bem-vindos. A gente não quer aqui madeireiro, garimpeiro, grileiro, assassino. Olha o que a gente está vendo agora na Amazônia. A gente não quer esse pessoal aqui. Mas vocês vão mostrar para o mundo Roraima, nossa beleza, Monte Roraima, a gente permite. Aí o Claudinho Savagé me cutucou e falou, e o pajé? Aí Dilson traduziu a mesma pergunta para o pajé. O pajé falou assim, na língua deles, em Garicó, a montanha é morada de Macunaíma. Eu vou ter que falar agora. E Macunaíma é uma divindade que gosta de dormir, gosta de descansar. Se vocês não fizerem barulho, não acordarem Macunaíma, não tem problema. Essa informação, Fernando, que você trouxe é fantástica, porque o que eles disseram para mim, os índios? Os outros, falando da parte pelos outros,
Os deuses ou a divindade não aceitaram. Você pode ir, porque os deuses te aceitaram. E agora? A mesma coisa. Porque eu tenho consciência Um ecológica. aspecto muito místico. Além né? de pilotar, conhecer, mas ele falou isso. Pode ir, que Macunaíma te aceitou. E realmente, os outros... Interessante, né? Essa informação que você teve, que eu tive. E realmente, senão... E você sabe que quando o pajé falou isso, eu falei, Claudinho, tá vendo? Não é pra gente subir de helicóptero. É pra gente subir a pé. Vamos voltar ao projeto original de subir a pé. O helicóptero, por si só, é uma máquina barulhenta. Filhinho, ele quis dizer a gente não subir lá, fazer bagunça, fazer festa, fazer coisa. Não era barulho A do gente helicóptero em si. a gente vai descer, vai gravar bonitinho as cabeças do Danton, as tuas passagens, uns take lá, e não vai ter problema nenhum. Saímos dali, então, mantendo o voo de helicóptero, decolamos da aldeia em Garicó em direção à montanha. Mais ou menos no meio do caminho, despencou uma chuva. O tempo fechou. Isso é bem característico lá da região. Muito. O tempo fechou assim, Márcio, em 1 minuto a gente não via nada. Os pingos, eu me lembro tão bem disso, os pingos caíam no para-brisa do helicóptero. Faz um barulho como se fosse E gelo. parecia que eram pingos assim, desse tamanho, porque pá, explodiu. Eu me lembro que eu gravei uma passagem para o Sérgio Vertes, aquela fala do repórter dizendo assim, despencou essa chuva e tal, e na Amazônia é assim, não é a minha vontade, a nossa vontade. É saber se a natureza permite que a gente prossiga. Perfeito. Não depende da nossa vontade, nós vamos ter que regressar. O Almir deu o comando, nós vamos ter que sair dessa chuva aqui, vamos sair fora, isso aqui é perigoso. Quando retornamos para escapar daquela chuva intensa, não deu 2 minutos, o tempo abriu. Então como é que você me explica? Isso Uma em chu- voo. Vocês não chegaram Em a voo? pousar, né? Vocês Não. retornaram. Nós ainda estávamos em voo. Tínhamos decolado da aldeia em Garicó, enfrentamos aquela chuvarada. Fizeram uma curva. O Almir retornou para o Iramutã. Com a proa do Iramutã. O Iramutã. E 2 minutos depois, Márcio, é aí que eu fico arrepiado de falar, como é que você explica sair de uma condição de tempo adverso daquela, para 2 minutos depois estar o céu aberto. Céu aberto. Sim. Aí sobrevoamos em direção ao Iramutã uma cachoeira que tinha um lajeado, que a água corria assim. Sim, eu conheço. Do Rio Cotingo, inclusive. A água corria assim sobre o lajeado. E Cláudio Savagé, que era um cara muito bem-humorado, amante da natureza, falou assim, Commander, ele chamava o Almir de Commander. Commander, vamos pousar aqui. E aí o Almir olhou, deu uma volta, né, deu um sobrevoo em volta, falou, não, dá para pousar na laje, no lajeado. Aí eu achei aquilo um absurdo, né? Como é que nós vamos pousar com a água correndo? Mas era um fio de água, assim. Pousamos naquele lajeado. Uma manobra fantástica do Almir, de colocar o helicóptero em cima daquela pedra. Descemos ali com os pés Sim, dentro dentro d'água. E ali abrimos a nossa caixa térmica e começamos a comer maçã, tomando água mineral, suco, que a gente tinha comprado para levar para a montanha para ser uma provisão que a gente teria nas horas que a gente ficaria na montanha. E eu me lembro que aí colocamos essa foto com o guarda-sol, e Cláudio Savagé disse assim, Commander, esse é o piquenique mais caro que eu já fiz na minha vida, de helicóptero. Fizemos aquele piquenique, então recolhemos tudo, para que fique gravado, não deixamos um pedacinho de lixo, de nada, de resíduo, nada. Recolhemos tudo, decolamos para o Iramutã, pousamos em Iramutã. Dormimos lá, foi muito gostoso, porque a gente já tinha amizade com os macuxis, né? O Iramutã é uma cidade macuxi, né? A maior parte da população é de origem macuxi, indígena. E conversamos muito, e fomos até de madrugada contando histórias, ouvindo histórias, né? E no dia seguinte, antes das 8 da manhã, fizemos aquele contato de rádio, e o pessoal das aldeias indígenas falaram, olha, céu de brigadeiro, não tem uma nuvem no céu. Maravilha. Hoje é o dia para você subir. Inclusive o Monte Roraima. Monte Roraima. Com esse aval dos índios sobre o tempo, decolamos novamente então no dia seguinte
Se a memória não me trai, era uma segunda-feira. Decolamos um pouco, por volta de 8 e pouco da manhã, né? Com o que tinha sobrado das provisões, que a gente tinha comido um pouco no dia anterior na cachoeira. Decolamos, alcançamos o cume da montanha do Monte Roraima. E aí sim, aí aconteceu o acidente, que aí seria uma história muito longa para a gente contar nesse momento, que vai ser contada no documentário que a gente está preparando, junto a você, com a colaboração do Lula Araújo, a participação desse grande homem da imagem, né, com uma história incrível na televisão brasileira, e com a participação dos sobreviventes, e com a participação de todas as outras pessoas envolvidas na nossa localização, no nosso resgate, inclusive com uma participação que eu considero muito especial, me emociona ao falar, sua, porque foi você que, de uma forma técnica, mas heróica, de muita coragem, uma manobra de muita coragem, pousou na montanha, próximo do entardecer, e retirou eu e Danton Mello no seu helicóptero, no helicóptero que você voava, para salvar a nossa vida. Então eu quero te dar um abraço. Ai, que bonitinho. No GPS, há que se dizer que o GPS era muito primitivo ainda. Era um negocinho assim, não tem tela, nada. Então, parecia um controle remoto, né? Isso, mas de qualquer forma, como eu fui um dos primeiros a utilizar, o Donato tinha, ele ajudou, porque o Monte Roraima tem 87 km². E eu ia demorar. Varrendo. Se eu não tenho a coordenada, esse tempo, talvez, o ator Danton Mello viesse a falecer. Segundo o Fernando Parracho disse, foram 20 minutos lá no final do processo na HGR, que o médico disse que 20 minutos a mais ele teria falecido. Então, tem essas coisas, né? Logo depois que a gente caiu no Monte Roraima, Márcio, eu acho que foi assim, alguns minutos depois de o Almir revisar cada um dos sobreviventes e fazer aquela avaliação de quem estava como, né? Qual era a gravidade do ferimento de cada um de nós, despencou uma chuva que era parecida com aquela que eu descrevi no helicóptero. Uma chuva grossa, muito pesada. Eu falei, Almir, essa chuva, então ele falou, Parracho, é boa, porque vai lavar esse querosene, esse combustível. Porque quando o helicóptero caiu, logo depois eu fiquei com muito medo do helicóptero explodir. E eu estava numa poça de querosene. Então eu tinha muito medo de morrer de uma explosão queimada. E aquela chuva, o Almir falou para a gente assim, até ele não me chamava de Parracho, ele me chamava de Fernando. Fernando, dá graças a Deus que choveu. Isso aí vai lavar esse querosene. Resgate, né? Infelizmente, eu tive que assistir muitos acidentes em que a aeronave, com esse tipo de impacto de vocês, particularmente, quase todos explodem ou se incendeiam. Então, você realmente foi um outro milagre, dentre os outros que vocês vão contar. A aeronave girou muito tempo com o motor ainda funcionando e o combustível alimentando. Eu não sei nem como que isso não explodiu. E eu perguntei... Um impacto, depois teve essa sutileza. Eu perguntei quando o Almir ele revisou todos os sobreviventes e chegou até mim. Eu fui o último que ele viu porque eu fiquei preso ao helicóptero, ao compartimento. Você não foi cuspido? Não fui cuspido, eu fiquei preso no cinto. E quando eu soltei o cinto, eu não tinha firmeza nas pernas por causa dos ferimentos para ficar em pé. Eu caí de bruços e eu me lembro que eu me virei e com os cotovelos eu fui tentando me afastar daqueles destroços. E aí o Almir chegou e eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para ele, Almir, vai explodir.
o helicóptero ainda estava funcionando. E aí, nesse momento que ele veio ver como eu estava, ele falou assim, Fernando, fica tranquilo, o motor cortou e agora não tem mais risco de explosão.